outra vez eu falei que a gente teve, não faz muito tempo, um estudo sobre o livro de Jó. E agora nós estamos estudando o livro de Jó sob uma perspectiva diferente. E ao estudar essa lição, eu nem quis dizer nada para minha mulher, porque iria suscitar alguns pensamentos, algumas réplicas, e depois viriam tréplicas, e eu fiquei quieto. Mas eu vou repartir com vocês um pouco aqui. Vocês algum dia já amaldiçoaram o dia que você nasceu? Eu também não amaldiçoei o dia que nasceu. Ontem, conversando com a minha mulher sobre essas coisas todas, foi ela que puxou o assunto. Ela disse que eu não tive adolescência. Eu não adolesci, de repente fiquei adulto. Por quê? Porque eu não tive os problemas que muitos jovens têm. Eu não tive problema de álcool, não tive problema de bebida, não tive problema de rebeldia contra pai, contra mãe. Apanhei um bocado do meu pai, às vezes era saco de pancada, porque quando um fazia o erro que o outro estava mais ou menos próximo, apanhava todo mundo. E uma vez, por ter feito algo errado, tentando aprender a dirigir, bati o carro. E meu pai me mandou caminhando de volta para o colégio, 10 quilômetros. Acabou sua folga aqui, volte para o colégio e vai caminhando de castigo. Por causa de um farol quebrado, um amassado no para-choque, era aquele do Land Rover, esse modelo do Defender que deixou de fabricar. E aquele modelo de Amém, era importado, então, mas não era lá essas coisas todas. Um farol, um para-choque empenado, o para-lama um pouco amassado, nada que um bom funileiro botasse no lugar e que qualquer um trocaria aquele troço daquele farol. Mas peguei a minha pastinha. E lá fui eu andando pela estrada poeirenta de Itaquara até Jaguaquara. E depois de ter saído da vista de papai, chega um jipe, o Willis atrás, buzinando. Eu olho, era Jaime. Sua mãe mandou me levar. Mamãe mandou me levar, eu disse, olá. Entrei no jipe, foi embora. Cheguei, voltei para o colégio. Trauma. Tive trauma. Minha mulher disse que por causa disso eu não adolesci, não tive adolescência. Minha adolescência foi diferente. Não, mas eu tive alguns problemas de adolescência, sim. Até hoje eu não sei nadar. Na minha cidade tinha uma lagoa. Meu pai disse um dia que eu sonhar que algum de vocês tomou banho nessa lagoa, eu corto o pau. Porque tinha muita esclerosomose na cidade e aquilo ali era um foco de esclerosomose. Eu não queria nenhum filho com esclerosomose, porque conhecia as encrencas da esclerosomose. Eu ia aprender a nadar muito. Era o único lugar que tinha, terminei não aprendendo. Eu tive esses problemas de infância, de adolescência. Problemas na vida a gente sempre tem. A gente sempre vai ter. Uns mais, outros menos, uns mais pesados, menos pesados. Mas a gente sempre vai ter. E Jó viveu uma vida sossegada, nada é dito de problemas que ele teve, até o dia em que ele entrou naquele túnel e parecia não ver o fim. Eu disse para o seu marido que eu gostava muito dele, ele ficava contente de ver. Eu quero repetir direitinho tudo que nós falamos. Eu fico feliz quando os vejo, fico feliz quando os vejo, me dá alegria, até me inspira. Eu só não sei, não, eu sei agora, porque você sentou lá e não sentou junto dele, mas... Eu estou andando na rua com minha mulher, que ela vai andando assim, sozinha, eu pergunto, você tem marido? Aí ela lembra e me dá o braço. Meu braço está sempre aqui, mas ela vai caminhando. Você tem marido? Muito bem. Voltando aqui a Jó. Jó, no início do seu livro, Moisés relata que Jó, na sua tribulação, ao receber a visita dos seus amigos, e
que quem tem amigo espera que o amigo compreenda, que o amigo ajude, que o amigo chegue perto. E os amigos de Jó chegaram perto, mas não para consolá-lo. Nada de misericórdia, nada de bondade, apenas a acusação de que ele era um pecador, baseado no conhecimento da época. Eu não sei se eu disse, se vou repetir. Há tempos atrás, uma irmã da igreja perdeu o filho e ela procurou a minha mulher em desespero para conversar, porque nós passamos pela experiência antes dela. Ela disse: eu não consigo mais ir para a igreja porque eu não posso chorar. Os irmãos dizem que chorar é pecado, é fraqueza. A gente espera Jesus voltar, portanto não chora pela perda do filho. Foi por um erro desses que 500 mil adventistas dos Estados Unidos se desapontaram esperando Jesus voltar em outubro de 44, porque a crença na época era que a purificação do santuário, a terra era o santuário, a purificação do santuário então era a purificação da terra. Jesus vinha para purificar. E em função desse erro, todas as igrejas vieram ali. Mas Deus usa essas decepções, né? Deus usa essas decepções para a gente tirar lições. Ninguém se apercebeu, apenas ninguém se apercebeu de que não devia marcar uma data, mas os amigos ficaram insistindo até que foram ali. Não sei quantos de vocês assistiram o filme que passou na TV. Um filme bem interessante, gostei um bocado, assim, bem resumido, né? A história da igreja é muito mais do que aquilo. Alguns lances interessantes da vida de William foram passados, e bem interessantes, bem significativos. Ali não dizem em ocasião alguma que ele separava $100 por ano para as suas viagens. Olha, $100 para gastar no ano inteiro, viajando, comendo, indo para lá, para cá. E assim ele também não disse que durante ele chegou a pregar 800 sermões num ano sobre a volta de Jesus. 800 sermões. Quantas vezes por dia ele pregava, né? Então Jó foi desse indivíduo que de repente a tragédia chegou à sua vida e não chegou devagar. Ela chegou de uma vez, num curto espaço de tempo. Jó perdeu as coisas todas. Por último, Jó perdeu a saúde, e o que ele mais queria agora era morrer. Por isso que ele disse aquilo que disse. O texto de meditação, o texto para memorizar, que está em Apocalipse 4:11, diz que Deus é que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Eu tenho tido ultimamente um vislumbre maior do que significa a criação. Eu sei a criação, conheço a criação, sou naturalmente criacionista, defendo a criação, conheço um bocado de conceitos sobre criação, mas esses dias esse conceito de criação me chegou assim, bastante forte. Jó está amaldiçoando o seu dia. Pereça o dia em que eu nasci. Não se comemore aniversário. Não se comemore aniversário. Há pouco tempo atrás nós comemoramos 100 anos de adventismo aqui na América do Sul. E quando foi feita a festa, a programação para a festa lá na Fonte Nova, o presidente era o pastor Jair Góes, e eu disse para ele: pastor, eu não sei por que a gente vai comemorar 100 anos. Ele olhou assim para mim: como é? Ele disse: eu não sei por que a gente vai comemorar 100 anos de adventismo. Para que comemorar 100 anos? Ele olhou para mim e disse: não estou lhe entendendo nada. Eu disse: pastor, a gente não tem motivo para comemorar. A gente tem motivo para lamentar. Nós estamos 100 anos atrasados. Há pouquinho comemoramos 150 anos de adventismo no mundo. Não temos motivo para comemorar. Não temos motivo para comemorar. A gente tem motivo para lamentar. Em 1878, a irmã White disse que se o povo tivesse sido fiel, Jesus já teria voltado. Em 1878. Nós estamos aqui não é porque Deus quer que a gente esteja, não. É por nossa causa mesmo. Comemorar o quê? Jó não queria comemorar seu aniversário, estava amaldiçoando o dia que ele nasceu pela tragédia da sua vida, pelo sofrimento da sua vida. Se a gente pensar que Jó de repente ele perdeu 10 filhos,
De repente ele perdeu 10 filhos. De repente ele perdeu tudo que tinha, com uma mão na frente e outra atrás. De repente veio uma mulher carregada de dor, de tristeza, carregada de angústia, carregada de sofrimento, de ter perdido os 10 filhos, de ter perdido os bens, e de repente veio o seu marido se coçando com um caco de telha, num sofrimento atroz. O que é que essa mulher podia dizer se não esperar que o marido morresse? É melhor morrer do que ver assim. Por que ela dizia isso? Porque amava Jó. Não é que ela não amava Jó, não é que ela não amava Deus, ela amava Deus, ela amava Jó, mas o sofrimento era tão grande que ela preferia morrer do que assistir aquela cena. Jó amava Deus, ele tinha esperança em Deus, ele acreditava em Deus. Mas naquela angústia toda, naquele sofrimento, e os amigos dizendo, e isso termina causando impacto, ainda que a gente não creia, mas causa um impacto e nos faz pensar, você é um pecador. E o livro inteiro Jó está se defendendo dos amigos, o raciocínio de que ele não é um pecador. Jó queria morrer. Eu não vi pessoa alguma, nunca ouvi alguém dizer que Jó sofreu de depressão. Mas eu já ouvi pessoas dizerem que Elias pediu a morte porque estava em depressão. Eu não acredito que Elias estava em depressão. Porque se eu acreditar que Elias estava em depressão, então eu também tenho que acreditar que Jesus passou por esse processo quando ele disse, passa de mim esse cálice. Ele não queria provar o cálice. Porque ele sabia das implicações. E nenhum de nós tem noção da humilhação de Jesus. Vai dizer que Jesus também era depressivo, ficou depressivo. Ele nasceu para ir, veio a este mundo para morrer, foi o único que veio a este mundo para morrer, não foi Jó. Jó queria morrer. Há determinados momentos na vida em que a dor se avoluma de tal maneira, ela pesa tanto, que é melhor morrer. A pessoa deseja morrer. Os alemães, muitas vezes, na Segunda Guerra Mundial, eles torturavam uma pessoa e chegavam a um determinado limite e paravam com a tortura para que ela não morresse, para que ela fosse torturada muito mais tempo. No período da Idade Média, isso era feito com muita constância, no período da Inquisição. Nós não temos noção do que significa a perseguição. Nós vivemos hoje num mundo bom, num mundo sossegado, em paz. Qualquer coisa que diz contra a gente, ou que a gente diz contra alguém. Outro dia alguém quase me chamou de xenófobo, porque estavam falando sobre homossexualismo. E pastor, o que é que o senhor acha? Eu prefiro não dizer nada. Prefere não dizer nada por quê? Não, porque o homossexualismo é uma coisa que está crescendo nesse mundo e é muito pecado. E a Bíblia fala, olharam assim para mim e disse, como é? Eu disse, o homossexualismo é pecado. O pecado foi tão grande que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Eu fiquei quieto esperando que fosse dizer que eu era xenófobo. Só pensaram, mas não disseram. Mas há coisas que a gente passa e que a gente sente a pressão, e eu senti a pressão. Ele preferia morrer, porque ele sabia que morto ninguém ia dizer nada. Ou que se dissesse, ele não ia ouvir coisa nenhuma que estava morto. Vocês já pararam para pensar que há pessoas deste mundo que estão vivas, mortas, porque não querem ouvir a verdade? Porque se ouvirem a verdade, vão ter que fazer a escolha de viver ou não viver a verdade. E esse é um grande problema. Para muita gente é um grande problema. Ela não quer a verdade. Prefere viver a sua maneira. Prefere raciocinar a sua própria maneira. Jó foi um lutador, porque o tempo todo ele estava dizendo não. Não, eu não sou esse pecador. Me prove que eu sou um pecador, me mostre que eu sou esse pecador. Eu preciso morrer. Ele expressa, no capítulo 3, verso 1 a 10, ele expressa com as suas lágrimas, toda a sua angústia, todo o seu lamento, é uma expressão de algo que está no profundo do seu ser. Pastor, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, se Jó soubesse o que estava acontecendo, eu imagino que ele não estaria sofrendo tanto. O problema todo é que ele só sabia que ele estava sentindo dor.
Ele estava perdendo. Ele estava passando por toda aquela crise toda. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia o que nós sabemos hoje, que por trás daquilo tudo ali existe um conflito entre o bem e o mal. Então, por isso, quando ele diz assim, eu prefiro morrer, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava trazendo mais desespero ainda à vida dele. Era isso que eu não quis discutir com minha mulher ontem. Vamos raciocinar um pouquinho? Em que época Jó viveu? Você não sabe, nem eu sei, nem ninguém sabe. Mas certamente Jó viveu depois do dilúvio. Claro. O que a gente entende é o que a gente vê nas entrelinhas no Patriarcas e Profetas, na História da Redenção. A gente vê a irmã White falar dessas coisas assim, nas entrelinhas a gente entende que foi após o dilúvio. Muito bem. Adão não explicou para os seus filhos a questão do Éden? Todos sabiam. Antes do dilúvio, todos sabiam o motivo de estarem vivendo aquele tipo de vida. Eles sabiam. Depois do dilúvio, Noé não continuou falando para os seus netos acerca disso, acredito, piamente. Essa é a história deles. Eu vou discordar, ainda que seja um coitado, um tabaréu nascido num lugar tão atrasado que agora não passa, discordar de um homem da estatura do Dr. Clifford Goldstein. Para mim, já sabia. Ele não tinha conhecimento dos detalhes. Ele não tinha compreensão do que estava acontecendo. Ele não tinha conhecimento na sua plenitude. Ele não tinha conhecimento dos detalhes, que o diabo chegou para Deus e fez aquele desafio. Isso ele não sabia. Mas que ele sabia que por detrás de tudo isso estava o mundo inimigo, estava. Ele não explica porque ninguém colocou isso para ele. Apenas ele era o pecador, ele era o causador da sua tragédia. Ele era aquele indivíduo que estava sendo punido porque ele era ruim. Ele nunca se tinha arrependido dos seus pecados. Chegou um determinado momento que Deus se cansou dele e disse: agora eu vou dar um castigo para você aprender. Mas Jó sabia que ele fazia parte desse grande conflito. Jó sabia. Uma coisa que me chamou a atenção, pastor, é que à medida que nós vamos avançando no estudo de Jó, muitas vezes nós começamos a pensar muito em Jó, no sofrimento dele, no que aconteceu, no que ele teve que fazer, e muitas vezes nós esquecemos que por trás disso existe a questão do grande conflito. Claro. Por isso que ele queria a morte. Porque ele estaria livre dessas coisas todas. E em alguns momentos ele fala isso. Morto, eu não vou participar de nada, eu não sei de nada. Eu não vou sofrer o que vocês estão dizendo. Ele reclama até da madre. Claro, ele sabia que morto ele não ia sofrer. Não tinha mais o que sofrer. Diga-me, irmã. Então ele sabia diante de quem ele era, de quanto ele confiava em Deus, e mais, independente do que ele tivesse sido como pecador, a misericórdia de Deus com certeza cobriria isso. Então ele queria esse descanso, ele queria o juízo, o juízo é fim, independente do que fosse, ele queria o juízo, ele queria ser julgado por Deus. Então ele disse assim, porque Deus, ele disse assim, larga a minha mão, larga-me e solte. Ou seja, Deus estava o tempo todo ali com ele, né? Então ele estava assim dizendo, eu estou sofrendo porque o Senhor ainda está me protegendo, o Senhor ainda está aqui na tua misericórdia me protegendo, deixa eu chegar no juízo. Entendeu? Então eu acho que essa é a descanso que o Jó queria. Eu não tinha pensado dessa maneira, segurando na mão. Eu não tinha pensado, é isso. Jó desejou que Deus largasse ele, ou seja, a proteção de Deus naquele momento estava sendo pesada para ele, porque ele sabia que na hora que ele se separasse de Deus, ele teria a morte, mas ele também conhecia esse juízo, esse descanso aí é o juízo, claro. É o fim. Também é isso. Na morte, a gente discutiu aqui a semana passada, a morte é misericórdia.
morte é misericórdia. Morte, Né? um ato de É misericórdia. misericórdia, eu acho. Quantas a gente que anda no meio de doentes sabe como isso, ela é bem, como eu disse, tem hora que ela é necessária. Bem-vinda. É bem-vinda, né? Porque a gente sabe o sofrimento, aliás, a gente sabe não. Como a gente está falando aí sobre os a gente não pode sentir a dor do outro, né? A gente imagina o que é, né? Mas lá eu sempre digo em Provérbios, na minha Bíblia, em Provérbios 14, 10, diz que o coração conhece a sua própria amargura. Eu acho que ninguém realmente sente o que você está sentindo, porque você é único. Você imagina, até você passar por uma situação parecida, como o senhor mencionou aí, você imagina a dor que é, mas você não sente como a pessoa sente, porque somos diferentes. Né? A gente chega próximo. Mas eu acho que a gente entende. Eu acho que a gente entende, eu acho que a gente sente a dor da pessoa depois que a gente passa pela experiência. E a Bíblia fala isso, sim, né? Sim. A Bíblia diz isso, que nós passamos isso para que a gente possa consolar outros. Isso, exatamente. Né? Então eu acho que dá para a gente entender. A dor de alguém, ela é própria, é particular. Assim como a felicidade de alguém, ela é própria, ela é particular, ela é única. Agora, a gente pode entender. Bom, fica mais fácil entender o sofrimento de Jó, e para mim foi quando Deus criticou e mandou que os seus amigos se calassem, porque os amigos podiam ter aliviado muito o sofrimento de Jó, se tivesse se colocado no lugar dele. O nosso grande problema é que nós muitas vezes nos esquecemos de nos colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas ficam mais fáceis para as pessoas. Dá para entender e as pessoas percebem. Olha, eu nunca fui tão convidado para celebrar funeral, sepultamento, toda a minha vida, a não ser depois que a Tita morreu. E alguns me convidam e dizem assim, porque o senhor sabe. Porque quando me convidam, eu disse, o senhor pastor. Eu quero o senhor porque o senhor já passou e o senhor sabe, e o meu pastor não sabe. Eu levei, a primeira vez que eu ouvi, ele deu justo. O senhor pastor sabe? Não sabe não. Eu nunca perdeu ninguém na família. Mas o senhor sabe. A gente pode não sentir exatamente igual, mas a gente chega perto. Aí eu discordo de novo um pouquinho do doutor Goldstein. A gente se identifica. Ela tocou num ponto aqui, como eu fui capelão no hospital, a minha dificuldade ao início como capelão era não levar os problemas de casa, do hospital para casa. Eu aprendi a deixar tudo em trás da porta. Largava tudo lá, não levava nada para casa. Experimentei algumas coisas ali, extraordinariamente maravilhosas para mim. E, num certo sentido, até para as pessoas, porque em muitas ocasiões eu fui um instrumento. Eu aprendi a preparar uma pessoa para morrer. Aprendi a preparar uma família para a morte do seu ente querido. E esse é um trabalho difícil, não é uma coisa fácil de fazer, mas é possível fazer. E recebi muitos agradecimentos por isso. Eu estou tentando agora preparar uma outra pessoa. Preparei minha mulher para a morte do pai dela, sobretudo da mãe dela. Fui preparando minha mulher para isso. Se prepara. Nós temos um irmão na igreja hoje que o pai dele está mais para lá do que para cá, que você está pronto. Vai se preparando, porque daqui a pouco vai chegar a vez. Então a gente passa a entender essas coisas. Mas por que a gente pode entender? Aqui vem a beleza do Evangelho. Aqui vem a beleza do Senhor. Porque o Senhor coloca em nós esta capacidade de entender o sofrimento de alguém. Por nós mesmos, naturalmente, a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade. Quando minha filha morreu, meu irmão mais velho não queria isso. E ele me disse, eu fui porque eu tinha um amor especial pela sua filha. E porque você é meu irmão, mas você me entende. E eu entendi o que ele queria dizer. Ele não conseguia entender. Mas a gente que tem o Senhor no coração, o Senhor trabalha conosco.
e nos dá a capacidade de entender determinadas coisas que uma outra pessoa jamais entenderia. Filosofar é fácil, falar é fácil, teorizar é fácil, mas Deus nos leva além da teoria, além da filosofia. Deus nos leva a uma experiência. Quando a gente compreende o verdadeiro significado da cruz, fica mais fácil consolar alguém. E quando a gente passa pela tragédia, a gente entende um pouco mais do que Deus passou, do que Jesus passou, do que significa, se possível, passa por esse cálice. Deus dá sensibilidade. E vou repetir, uma das razões pelas quais Deus reclamou dos amigos de Jó é que eles não tiveram a sensibilidade para consolar Jó, para apresentar a Jó a esperança. Jó lutou com Deus e se apegou com Deus durante a sua vida de sofrimento, esperando nele. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Então, Jó entendeu, apesar dos anos que viveu, e na lição de quarta-feira fala daquele diálogo entre os antediluvianos. 800 anos, eu falei aqui da outra vez, 800 anos, para nós é muito, mas a luz da eternidade, o que é 800 anos? Deixa eu repetir, porque alguns que não estavam aqui da outra vez. O que é a eternidade? Eu escutei um pastor pregar sobre isso uma vez e gostei da experiência dele. Estava pregando e fez a pergunta: o que é a eternidade? E ele mesmo disse: a eternidade é como uma montanha de pedra, um Himalaia, e de 1000 em 1000 anos um passarinho vem afiar o bico na montanha de pedra. Quando acabar a montanha de pedra, começa a eternidade. Acabar a montanha de pedra, começa a eternidade. 800 anos, a gente vive 80, 90. Eu fui para um aniversário, eu batizei há poucos dias atrás uma senhora com 104 anos. Todo mundo admirado, e até eu mesmo, pela lucidez dela e tudo. Mas 104 anos, um pouquinho mais de 10% do que Matusalém viveu. Um pouquinho mais de 10%. E a gente fica admirado quando alguém faz 107 anos. Eu li numa revista National Geographic de uma irmã adventista que com 102 anos ela teve a habilitação renovada nos Estados Unidos. Maggie. Não me pergunte sobre o nome, não lembro. Maggie. 102 anos. Ter uma habilitação renovada nos Estados Unidos implica em andar numa highway a 70 milhas por hora, dá 100 km e um pouquinho por hora, e tem que seguir o trânsito. Porque lá tem uma placa mínima. Se a velocidade é 70, você não pode andar menos de 50, você percebe multa. Já imaginou? 102 anos recebendo. É verdade que a habilitação de lá também é a carteira de identidade. Mas de qualquer maneira ela recebeu a habilitação para poder dirigir. Mas se comparar com os 900, e se a gente comparar os 800 e os 900 com a eternidade, mas a conclusão de Jó é que a vida é curta, é como um sopro, é como uma névoa que se desfaz quando nasce o sol. Não é nada diante de Deus, porque Deus é o autor da vida, né? Então a perspectiva de Jó era que ele descansaria para não participar do sofrimento. Então ele pergunta: quem é o homem? Quem é o homem? O que é o homem? Acho que na lição a pergunta é: o que é o homem, né? Ou quem é o homem? O que é o homem, né? O que é o homem? Na lição em inglês é: quem é o homem? E bate com Saulo. Porque na minha cabeça Jó não está falando nada de Saulo. E às vezes a gente pergunta: e quem sou eu? Quem sou eu para receber uma homenagem dessa, para receber uma honra dessa? A pergunta de Jó é essa: quem é o homem? Você já se perguntou quem é você diante de Deus? Em meio às poucas tragédias da sua vida, e eu estou falando de poucas tragédias porque estou me lembrando de Jacó.
Porque Faraó pergunta para Jacó: quantos são os anos, os dias dos anos da tua vida? E ele diz: os dias dos anos da minha vida são poucos e sofridos. Porque ele respondeu para Faraó: os dias dos anos da minha vida são poucos e sofridos. Não vivi como os meus pais. No pensamento de Jacó, a vida de Isaac foi muito melhor do que a dele. No pensamento de Jacó, a vida de Abraão foi muito melhor do que a dele. E ambos passaram por tribulação. Talvez Isaac tenha passado por menos tribulação do que Abraão. Talvez. Porque ser enganado por um filho não é uma coisa que chegou, passou e foi embora. Isso fica. Há determinadas atitudes de pessoas próximas que nos marcam muito. De estranhos marcam, quanto mais de próximos. E a pergunta de Jó era: quem é o homem? Eu não sei. E na parte de quinta-feira, na introdução, no final, a última frase é: quem já passou por uma situação igual? Quem já passou? Quem tem passado por alguma aflição como a de Jó? E eu volto a repetir que o livro de Jó está escrito, está na Bíblia, para dizer para cada um de nós que neste mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque alguém venceu o mundo. O que quer dizer quando Jesus diz: eu venci o mundo? Jesus está dizendo: eu venci? Eu venci? Eu venci o quê? O que é que Jesus? A morte. Ele venceu a morte. Ele veio para vencer a morte. Ele não veio para vencer uma pessoa qualquer. Ele veio para vencer um conjunto de situações que levavam à morte. E neste verso, a morte personifica Satanás. Eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante é vida eterna. O Senhor veio para nos dar a vida. Jó não conheceu Jesus, aí agora vai, como nós conhecemos hoje. Não. Mas ele sabia que o Salvador viria. Por isso que ele afirma com aquelas letras, aquelas palavras que ficaram gravadas em fogo na palavra de Deus: eu sei que meu Redentor vive. Ele sabia que ele teria uma salvação. Ele tinha certeza. E por fim se levantará sobre a terra. Não virá do céu, não se levantará do céu, ele se levantará da terra. Jó sabia que alguém semelhante a ele, sendo Deus todavia, daria fim à morte. Pastor, eu acho que juntamente com o livro de Jó, né, eu acho que o centro do livro de Jó é mostrar que, independente do que a gente passa, então eu quero dizer, Deus está com a gente, né? Deus está, ele não tinha essa dúvida. E é isso que essa lição faz, é a perseverança nele, a vontade dele, a confiança nele em Deus, independente da circunstância que ele estivesse vivendo. Mas a gente vê outras pessoas, né, que eu estou vendo na lição, outras pessoas que passaram isso também, né, que tiveram a vida totalmente, assim, como se diz, do alto para o baixo, né? Inclusive, eu estava vendo Moisés, né? Moisés escreveu esse livro quando estava no deserto da vida dele. Ele tinha sido, quem é que ele tinha sido lá no Egito? O queridinho lá do Egito, do faraó, né? Tinha sido poderoso, e agora perdeu tudo também, estava no deserto. Foi aí que o Espírito Santo iluminou ele para escrever o livro de Jó, né? E a gente vai vendo outras pessoas que passaram por altos, que estavam no alto da sua vida, e de repente vai lá para José, né? Que era o queridinho do pai, né? De repente se vê no buraco, vai lá na prisão, no palácio, e depois lá. Mas todos eles, né? E tem outros exemplos, né? E aí a gente vai ver que todos, o que é a diferença aí? A perseverança, a confiança, né, em Deus. Eu acho que isso é que o livro de Jó passa também. Para a gente passa outras coisas, que é a noção do grande conflito, que para a gente, eu acho que, como
como se diz, eu acho que Jó tinha noção desse grande conflito. Eu sempre acreditei nisso também, que tudo era contado de pai para filho, e eles tinham noção de tudo, né? Então não era surpresa. Agora, para a gente, eu acho que foi mais um livro para a gente do que para ele mesmo, né? Para ele lá. Então, eu acho que outras pessoas passaram essas aflições na Bíblia, né? E o que Jó está dizendo aí é que, independente disso aí, como eles passaram, eu aceito, e eu também sou fiel, e eu também acredito que o meu Redentor vive, né? Ninguém desistiu de Deus. Daniel não desistiu, Moisés não desistiu. Agora, todos tiveram seus questionamentos, todos tiveram seus momentos, e como nós temos também, né? Mas a diferença é como nós passamos pelo meio das provações. Né? Agora, deixe-me fazer um paralelo aqui, bem rapidinho, porque Jó pergunta e a gente entende e fala do sofrimento de Jó, sobretudo do sofrimento físico. E o sofrimento mental, emocional? Vamos lembrar, vamos imaginar de um que passou por uma pressão intensa durante 120 anos. Quando se levanta um homem entendido, respeitado por toda a comunidade científica, dizendo: você é maluco? Minha pesquisa mostra que negócio de cair água do céu, impossível. 120 anos ouvindo coisas semelhantes. Vocês já imaginaram o peso dessas coisas no coração de Noé? A gente lê às vezes a história de Noé e não percebe a pressão que Noé recebeu. 120 anos. Pessoas respeitadas na comunidade dizendo que não choveria. Deus disse que vai chover. É melhor você se preparar. Eu estou construindo lá. Você é maluco? Você devia estar no hospício. Você é doido. Você está levando sua família para o mesmo lugar. Acorde! Todo dia ouvindo algo semelhante. Alguém jogou e disse: doido aí. Doido. Onde é que está construindo o barco? Nem para fazer junto com o rio. Vai fazer num lugar desse. Não tem nenhum estalento para fazer de qualquer maneira. É bonito, tudo bem, mas você está até contra a natureza, derrubando árvores. A pressão que esse homem recebeu. Imagine agora a pressão que os nossos irmãos receberam nos 1260 anos. Imagine. Quantos guardavam o sábado? E o sábado nunca deixou de ser guardado na história, nunca deixou de ser guardado. E éramos pouquinhos de nada. A multidão inteira contra aquele pouquinho fiel. O Senhor nunca deixou de ter fiéis. Pressões. Por isso que o Apocalipse diz que as almas daqueles que clamam sobre o altar: até quando, Senhor? Esta pergunta a gente pode fazer ao Senhor também hoje. E a gente vai se preparando para fazer. Porque ontem mesmo eu perguntei ao Senhor: até quando o Senhor vai permitir que a gente viva nesse mundo do jeito que está? Mas eu entendo perfeitamente que este nosso mundo ainda não está completamente maduro. Eu entendo isso. Eu entendo que o Senhor não voltou ainda porque a nossa confiança em Deus não é completa. Por isso que a gente não é unido. Nós deveríamos ser unidos. Eu vou dizer algo para vocês: não digo que eu falei isso não, porque se vocês disserem eu estou perdido. Vou perder minha aposentadoria. Vocês sabem, vocês não vão dizer isso para ninguém não, né? É só para nós aqui, o povo da rua mesmo, certo? Nós pastores deveríamos ser unidos e nós não somos. Quando eu dei aula na faculdade de teologia, tinha um aluno que dizia lá: eu não estou estudando para ser pastor de igreja, não. Eu quero ser de departamental para cima. Falou abertamente na classe, e eu estava lá na classe, ministrando a aula. Eu parei e disse: como é, mas? Não, pastor, eu vim aqui para estudar para ser distrital, não. Eu quero ser departamental para cima. Eu já tinha passado pelo departamento. Que tolice essa sua. Não tolice nada. Eu sei o que eu quero. É presidente de campo hoje. E quantos há que desejam os cargos administrativos da igreja? Mas não desejam apenas porque ganham mais, não, porque o salário é o mesmo. Ganham uma besteirinha de nada mais e no dia que sai dali perde. E eu acredito que alguns até não querem perder a besteirinha de nada.
Mas o pior é que se aquela carta que vocês leram na meditação de hoje fosse escrita por um pastor, por um eu ou um qualquer, para uma comissão, uma mesa administrativa, seria rejeitado completamente. Há uns anos atrás, está na hora de terminar, tá? Você pode dar uma assim. Há uns anos atrás, alguém recebeu um chamado aqui do campo para ir para um outro campo, era uma missão para ir para uma associação. O presidente lá perguntou: e esse pastor batiza bem? A preocupação dele era só o batismo. Batiza bem? Eu fui transferido daqui, da Bahia, para Sergipe, e o presidente me chamou no canto. E disse: você vai para Aracaju. Agora, quero lhe dizer uma coisa, e não se esqueça disso. Eu não quero que você bote um tijolo em lugar nenhum. Você não vai construir nada, você não vai reformar nada. Eu quero que você alimente o rebanho, visite os irmãos, trabalhe com os irmãos, não se meta em construção. Sabe o que ele me disse? Não faça evangelismo, eu quero que você visite os irmãos. Nada de fazer série de conferências. Eu olhei para aquele outro e disse assim: o senhor está dizendo? Eu sou pastor para isso. Não. A igreja está precisando de um pastor. Você foi escolhido para isso. E eu fui. E vocês não sabem, como a gente diz da missa, metade do que eu passei para cada um. Mas foi o melhor período da minha vida. Como pastor, foi o melhor período da minha vida. Um deles é que meu filho nasceu lá. Bonito como ele só lá. Ainda bem que não puxou para aquele que vai estar perto. Mas nós precisamos ser mais unidos. Como igreja, nós precisamos ser mais unidos. Eu às vezes pego a revista adventista e vejo uma faculdade ou uma escola querendo ser melhor que a outra. Você sabe que hoje nós estamos na igreja com um problema. Onde será a faculdade de medicina? O NASP quer. O IAM também quer. Então, uma briga de foice no escuro, para ver onde será. Eu recebi a ligação de uma pessoa influente. Você que trabalhou no IAM e tal, você que tem um parente político, podia dar uma forcinha e disse: irmão, eu até podia, mas eu não vou fazer. Não, disse: não, nós não precisamos de político. Nós temos o melhor presidente do universo. Que cada um se humilhe diante do Senhor e pergunte onde ele deseja que a faculdade de medicina seja. É disso que a gente precisa. Nós perdemos tempo, e bastante tempo, quando Ellen White e o tesoureiro da Califórnia estavam fazendo a campanha e o trabalho para ter Loma Linda lá. A Conferência Geral não deu apoio. Ellen White dizendo: Deus disse que é aqui. Não vai ser. E por causa disso, a Associação de Medicina, na época era uma associação ou uma união de medicina, disse que jamais aceitaria, homologaria uma faculdade de medicina adventista na Califórnia. Mas a irmã diz: o terreno que eu vi foi esse. O local que eu vi foi esse. Apenas ela e o tesoureiro da Califórnia. E eles se endividaram para comprar aquele terreno, que custava uma fortuna na época. E Deus disse: ainda não. Foi baixando. Foi dando problema financeiro na região. E os preços foram caindo. Até que Deus disse assim: agora. Eles se endividaram para comprar o terreno. Deus deu toda a orientação, mas Deus não jogou o dinheiro para cá, na mão deles, não. Eles tiveram que correr atrás. E hoje Loma Linda é uma universidade respeitada. A gente precisa ser mais unido. Os amigos de Jó deviam estar mais unidos com ele. A gente precisa enfatizar a misericórdia, enfatizar o amor, enfatizar a bondade. Nesses tempos a gente precisa. Jó precisou tanto disso. Um dia, eu vou formar o contexto para vocês entenderem bem. Um dia eu estava descendo, como estudante do Itamaraty, a ladeira do Hospital Silvestre. Ali tinha uma professora, quer dizer, tinha uma secretária que tinha sido minha professora de Bíblia, chamada
Ana Angélica Teixeira, aqui em Itaquara, onde nasceu Iaí. Ana Angélica dava aula de história. E os últimos 15 minutos da aula, ela fechava o livro de história e abria um livro de evangelismo, de estudos bíblicos, com um bocado de imagens lá. E ela falava, a história não disse isso que eu acabei de dizer para vocês, agora vejam o que, é que a Bíblia diz. A gente ficava assim, pela primeira vez, eu me lembro que eu fiquei assustado. Então, o que a história está falando é o que já está escrito na Bíblia. Já, Deus dirige o destino do mundo. E eu estou descendo e me encontro com o Senhor, bem baixinho, bem gordinho. E mais tarde eu vim saber que era o pastor Moisés Nigre, o vice-presidente da Conferência Geral. E a gente foi conversando e ele, então, me contou. Fiz amizade com ele, fez até um apelo para eu ser pastor, e eu disse que não. Mas depois ele me contou uma experiência do pastor Cameron, da associação, tesoureiro da Associação da Califórnia, que estava morrendo de câncer de próstata. Todo mundo estava esperando que ele morresse, estava em fase terminal. E o pastor Cameron contou para ele que de repente, às 10 horas da manhã, ele viu uma luz abundante no quarto. Ele estava com os olhos fechados, esperando a morte abrir os olhos. Ele viu um anjo de Deus. E o anjo disse para ele: você não vai morrer. Você vai ficar bom, você vai ficar curado. E eu quero que você pregue para o povo que Jesus está muito próximo para voltar. E que haja mais misericórdia entre o povo. E o pastor Cameron ficou bom. Recuperou completamente essa luta para assustar todo mundo. Era um morto-vivo, ele estava para morrer. E Jesus está voltando. Eu diga que deve haver mais misericórdia entre o povo. Misericórdia quer dizer mais unidade, mais dependência um do outro, mais ligado um com o outro, um valorizando mais o outro. Faltou isso com os amigos de Jó e conosco hoje na igreja. E conosco hoje na igreja. Eu tenho aprendido que a gente não precisa temer a morte, porque a morte é uma interrupção temporária da vida. Minha mulher teve câncer de mama porque a filha morreu. O estresse dela foi tão grande que ela teve. Um amigo nosso, psicólogo, antes dela aparecer com câncer, um dia perguntou para ela. Eram colegas de coral, Carlos Gomes. Ele perguntou para ela, depois de conversar um pouco, disse: Nilza, você já teve algum problema físico? Ela disse: não. Enterre sua filha, senão você vai ter. E ela vai ter uma filha. E teve câncer de mama. E um dia minha mulher me perguntou: eu não vejo você chorar. Eu disse: eu não choro muito na sua presença, mas eu choro pelo Senhor. Às vezes você está dormindo, eu acordo e me vem um pensamento: eu vou chorar em algum lugar. Mas isso é passageiro. Essa dor é passageira. Eu aprendi ainda hoje que também me vem lágrimas nos olhos. E quando me vem lágrimas nos olhos, eu digo: Senhor, me ajuda a ter saudade do Reino dos Céus. E a saudade da filha de repente vai diminuindo. Eu começo a pensar nisso. E disso, Deus me abençoe. A gente precisa tomar tempo para saber que a morte não é o fim. Jó sabia disso, mas ele queria consolo. Nós sabemos disso, mas precisamos consolar um ao outro. Por isso que a gente encontra na Bíblia: consolar uns aos outros com estas palavras. A gente precisa se consolar, se animar um ao outro. A gente não precisa participar completamente das atividades de uma pessoa. Eu escutei uma vez um amigo meu, de um irmão, contar da sua tragédia de um acidente que ele teve. E ele foi contando aquilo e eu fui entendendo aquilo e fui incorporando aquilo. Vocês sabem que a gente estava em pé e de repente eu comecei a sentir minha vista turva. E comecei a sentir minhas pernas querer fraquejar. Eu estava vivendo aquilo que ele estava me contando. De repente eu parei e disse assim: Pelado, eu preciso subir. A gente estava conversando agora, eu preciso subir no nosso país. Tá bom. Aí eu fui subindo devagarzinho, me segurando as pernas, ele não percebeu nada. Ele foi embora, fechei a porta da garagem e ali fiquei lá no meio, respirei fundo e parei com aquele negócio. A gente precisa entender as pessoas. A gente só não precisa viver de tal maneira o problema da pessoa que aquele problema passa a ser nosso. Mas a gente pode ser misericordioso para ajudar. A gente pode ir até um determinado ponto. O grande
apresentar o Salvador. Você sabe que o grande segredo para alguém receber, decidir pelo batismo é esse, né? 90% das pessoas que se adentram pelas portas da igreja se adentram por amizade com um instrutor. O segredo do instrutor é levar esta amizade, transformar essa amizade para Jesus, canalizar esta amizade para Jesus. Jesus deve ser aquele que atende às nossas necessidades, aquele que dá sentido à vida. A experiência de Jó, o que faltou da experiência de Jó, foram os amigos deles apresentarem a Jó um Deus bondoso e misericordioso, um Deus que atende às necessidades. Então, em outras palavras, para a gente fazer isso, a gente precisa saber que a morte é uma interrupção temporária da vida, que o sofrimento é uma interrupção temporária de um estado de bem-estar e saúde, que as tragédias da vida é uma interrupção temporária de um bem-estar emocional. E a gente encontra todo esse conforto no Senhor. Pastor, eu queria que antes de terminar a lição, você falasse para mim, respondendo a pergunta de Jó, o que é o homem? Eu vou contar agora, eu guardei isso para agora. Não termine sem falar sobre isso. Eu guardei isso para agora. Quem é o homem? No livro de Salmos diz: quem é o homem para que Deus te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Eu gosto da minha Bíblia antiga, Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: porque tu o criaste um pouco menor do que os anjos. Mas ao lado dos anjos tem uma letrinha pequenininha aí embaixo, no rodapé, diz assim: Deus. Então eu fui procurar o original hebraico. No original hebraico diz: criaste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Este homem que somos nós, fomos criados um pouco menor do que Deus. E cada um de nós foi criado para a glória de Deus. Então cada um de nós, vivendo à luz do Evangelho, a verdade do Evangelho é a glória de Deus. Perceberam a frase? Vivendo o Evangelho, nós somos a glória de Deus. Não é teorizando o Evangelho, deixa eu deixar bem claro. Não é teorizando o Evangelho, é vivendo o Evangelho. Nós somos a glória de Deus. Então você concorda com aquela música que diz: você é a coisa mais linda de Deus? Você é o quê? Concorda? Que música? Uma música do Novo Campo diz: você é a coisa mais linda de Deus. É poesia. É poesia. Este homem foi criado em semelhança de Deus. Nós somos criacionistas. Este homem foi criado em semelhança de Deus. O pecado nos fez do jeito que nós somos hoje. Mas lembra do sermão que eu preguei aqui sábado? Retratado foi. Deus perdoa, Deus promete, Deus conforta e Deus salva no final. Este homem pecador se torna um santo nesta vida, de acordo com a medida de Deus. Com a medida de Deus. Este homem que passa por tribulação, ele não está sozinho. Ele pode pensar que está só. Ele pode imaginar que está só. Mas o Senhor está ao seu lado. Nós podemos não ver o nosso Senhor, mas Ele está ao seu lado. E digo isso por experiência que já contei aqui para vocês, não vou contar de novo. Que eu nunca vi meu olho, mas alguns já viram. Eu nunca vi. Também nunca pedi a Deus para ver, não tenho coragem de pedir a Deus para ver. Me mostre meu olho, não tenho coragem de pedir a Deus. Acho que isso é desnecessário. É suficiente saber que eu tenho. Agora, eu também sei de onde vim e para onde vou. A pergunta é: você sabe? Você sabe? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A filosofia, desde os tempos antigos, mais estatizada não é assim que eu quero dizer, não. Hã? A filosofia serve. A filosofia estabelecida disse: quando a gente morre, a alma da gente vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Os gregos formaram um conceito bastante bonito, simples, mas bonito. Quando a pessoa morre, a alma sai
e pega então a barca de Caronte, atravessa o rio e depois entra no Hades. Quando ela entra no Hades, ela entra e se depara com um cão de 3 cabeças chamado Cérbero. Entrou ali, Cérbero não deixa sair mais ninguém. Caronte pega a sua barca, volta para pegar outros. Em outras palavras, quando você morre, a sua alma vai para o Hades. Na teologia cristã, bíblica, judaica, a sua alma vai para o céu, vai para o inferno, quando os judeus aprenderam esta filosofia dos gregos, acrescentaram. Este acrescentar desse pensamento entrou na igreja cristã, depois que a igreja cristã começou o seu processo de apostasia. E Tomás de Aquino solidificou esta mensagem de que quando a gente morre, a alma sai e vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e mais tarde foi inventado o limbo, quando uma criança recém-nascida, inocente, que fica no limbo até que cresce, e aí nasceu pecadora, com o pecado original, entra no purgatório para purgar os seus pecados e depois vai para o céu. Este homem que é você, tem nada disso. Você recebeu com Adão o fôlego da vida, que é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. E Deus nos usa como Ele quer, para a sua glória e para ajudar outros. Por isso que eu estava falando de unidade. Os sofrimentos pelos quais a gente passa, nós nos passamos para nosso benefício, é verdade, mas também para ajudar os outros. Para dizer ao universo que neste mundo, século XXI, na cidade do Salvador, na igreja, no espaço de vida, pode haver um Jó. Mas que esse Jó, em qualquer lugar do mundo, se apegue ao seu Deus. Porque a vida que estava originalmente em Deus nos foi dada. O diabo usurpou esta vida, introduzindo a morte e fez a lambança toda, mas o Senhor morreu para que nós tenhamos esta vida de volta. Nós só a teremos se a semelhança de Jó permanecermos no Senhor. Por isso, no Apocalipse, Jesus também diz: permanecer no meu amor. Permanência implica em crer. Permanência implica em estar junto. Permanência implica em estar junto do Senhor, a cada dia, a cada momento e a cada instante. Amém. Ok? Respondi sua pergunta. Quem é o homem? Um homem pecador, mas que se torna glorioso pelo Senhor. Então, o estado dos mortos é passageiro. O Senhor voltará para nos dar a vida. E eu gosto de dizer, e quero terminar com isso, que eu amo ser cristão. E por tudo que eu já estudei sobre as demais religiões, o que me mais alegra, o que me mais dá alento, o que me mais dá segurança, o que me mais dá alegria é saber que o cristianismo é a única religião que propõe a ressurreição. Deus fazendo uma nova criatura nele. Acabou tudo, virou pó, não tem mais nada, voltou ao que era antes. Deus faz desse pó a mesma pessoa, mas diferente. Diferente. Tanto que nós nos reconheceremos quando o Senhor voltar. Nós nos reconheceremos, viveremos juntos no reino dos céus. Uma outra diferença é que a gente não vai ter mais o mesmo nome, né? Cada um vai ter uma identidade diferente. Uma pedrinha branca com um novo nome que só os que receberam, sabe? Esta é a experiência e a promessa do Senhor. Eu espero que essa experiência de Jó nos faça pensar da seguinte maneira: eu posso passar por tribulação, eu posso passar por angústia, eu posso ter os meus pesares, mas a semelhança de Jó, perseverar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, porque dele vem a salvação. Que Deus abençoe.